Jesus, o nosso mestre, já esteja devidamente estabelecido entre nós, e com certeza está. O tempo frio lá fora, mas aquecido aqui pela espiritualidade, conforme a nossa irmã falou para nós. E é o que nós temos que trazer para o nosso dia a dia, para a nossa verdadeira existência, né? Melhorarmos a nossa bagagem espiritual, vamos dizer assim. E como a nossa irmã falou, o tema hoje é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Esse capítulo, assim como os ensinamentos de Jesus, mas ele mexe muito com a nossa moralização, porque quando estamos encarnados, nós acabamos por vivenciar os prazeres da matéria, achamos que essa nossa existência é única e que não existe uma verdadeira vida. Muito acontece. Quando vamos vivenciando a doutrina espírita, vamos realmente vendo que a nossa bagagem que tem que ser engrandecida, que tem que ser trabalhada, é a bagagem espiritual. E nesse caso, ali no Evangelho, ele aborda a vida futura, né, que é o que nós estamos preparando para as nossas futuras existências, aborda a realeza de Jesus, a sublimidade da realeza de Jesus, e do ponto de vista que nós encaramos esse reino, essa vida futura. No capítulo de João, no 33, 36 e 37, há um diálogo entre Jesus e Pilatos. São duas autoridades diferentes. A autoridade material de Pilatos, pela força, pelo poder, pela riqueza. E Jesus com a sublimidade da autoridade celestial. E diz assim: tornando, pois, Pilatos a entrar no pretório, chamando a Jesus, disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu-lhe: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, é certo que os judeus deveriam de pelejar para que ele fosse entregue aos judeus. Mas por agora, meu reino não é daqui. E continuou Pilatos: Logo tu és rei? Aquele propósito é para que Jesus se colocasse como um rei, assim como todo momento ele era testado diante daquela mulher apedrejada, diante da moeda. E Jesus responde com sabedoria: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim este mundo senão para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí nós vemos. Primeiro, as duas autoridades que eu falei. Pilatos e Jesus. Uma perecida se eterniza em nós pelo exemplo, pela coragem, pelo amor dedicado. Quando ele pergunta se Jesus é o reino de Jesus é aquele sublime, esse reino temporal que nós nos colocamos e vai passando tempo, depois vai se para o túmulo, e as suas bagagens são aquelas que ficam, algumas boas, outras ruins. Não, Jesus nos veio dar esse reino que nós construímos nossa bagagem moral e intelectual. E essa que 18 séculos depois vier, através da doutrina espírita, confirmar para nós o esforço que nós temos que fazer para essa luta interna. Ele diz que esse reino teria de paz, que não se ergue da noite para o dia. A gente fala da noite para o dia, é um reino que nós precisamos erguer através das reencarnações, das oportunidades que nos concede a espiritualidade. Que oportunidades como essa que estamos aqui desfrutando, onde a espiritualidade trabalha conosco, que precisava nos abrir, não só os ouvidos, mas a ampliar nossa visão e conhecimento do trabalho espírita. Levarmos que a nossa essência ela é muito mais sublime, que vai armazenar as nossas boas atitudes, os nossos bons hábitos, toda a caridade que pode emanar de um ser encarnado. A vida futura ela tem que ser encarada como uma meta, a nossa meta, a humanidade. Aqueles que achavam, falar da vida futura, no tempo de Jesus, não tinha essa noção, então achavam que vida futura, para que eu vou ser bom? Depois vou para o túmulo, acaba-se tudo. Então, é a meta que deve ser e o objeto principal das preocupações do homem na Terra, encarnado. Porque quando nós encarnamos, nós viemos para as nossas provas e expiações. Está lá a questão 132. Viemos para o trabalho. Estamos sob as leis de Deus para que nós pudéssemos evoluir, porque não estamos na Terra a passeio. E essa é a principal preocupação nossa. E ela consiste em uma luta constante para diminuir essas influências materiais. Porque para o espírito, quanto mais ele se desmaterializar, que ele tiver consciência que a sua verdadeira essência espiritual, o desligamento dele será mais sublime. Desligamento tipo que aconteceu com o Bezerra de Menezes. Suave, vai se reconhecer na sua forma, na verdadeira forma da vida espiritual. E esse tem que fazer parte do nosso objetivo. Que o espírita só pensa na morte, não, o espírita pensa na vida, na verdadeira vida, que é a vida espiritual. E batalha por isso, porque tem consciência do seu compromisso com o mundo que habita e com os seus semelhantes. Conhece as leis
leis de causas e efeitos, leis de amor. Por isso que precisava Jesus trazer essa mensagem desse ponto de vista de se enxergar. E se simplesmente os ensinamentos dele é que tipo de fundamento? Quando ele falou, se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Para quê? Porque eu esperava esse Consolador para a semana seguinte? Então Jesus falava como se diz, uma distância maior de sabedoria, de trabalho. Eles perderam sentido e nós não entenderíamos isso que a Terra teria. Porque nasce, o Espírito vem, passa uma existência, às vezes curta, ou de sofrimento, desencarna, e ele só teria aquela chance. Ou até mesmo casos que o Espírito vem explicar para nós, com alguns casos de alguns irmãos que vêm numa certa dificuldade física, determinados grupos que não se entendem. Isso a vida futura vem explicar a cada um de nós. Explicar também as injustiças, as riquezas, as maldades, as misérias, tudo aquilo que acontece e muitas vezes não entendemos, mas através da doutrina espírita vem nos ampliar melhor essa missão. Em verdade, a vida futura ela vem representar a verdadeira justiça de Deus, porque essa se dá através da reencarnação, onde nós viemos nos ajustar, mas tem que dizer sempre, hoje estamos aqui para o nome de Jesus. Em ocasiões passadas já estivemos contra ele, já estivemos naqueles espetáculos tenebrosos, mas hoje estamos trabalhando junto ao meio do Nazareno, em busca de nossos irmãos, aqueles que precisam, os trabalhadores, os da casa, os médicos, toda a função que tem, que vem para servir, serve ao semelhante, devidamente encarada por Jesus e a espiritualidade amiga. Um dos maiores exemplos de servidor, ou nosso irmão Jerônimo Mendonça, que termina essa casa. Segundo exemplo, nós vamos ver que realmente veio com o compromisso de Jesus e trazer para a gente realmente a nossa possibilidade de regeneração. Vejamos bem, a época que Jesus veio, os judeus, era complicado ali, ele vinha com as ideias imprecisas sobre a reencarnação, achavam que os anjos eram seres privilegiados, não passaram pelos diversos estágios evolutivos, então estavam privilegiados e como é que se diz, sabiam que os castigos que eles deveriam ter, eles não tinham, que já estava desenvolvido, mas aqueles que desagradavam a Deus sofriam os castigos da divindade, eram as guerras que se perdiam, e os vitoriosos, os povos que levavam vantagem sobre outros, era assim que eles achavam. E Moisés precisava trazer para eles o quê? Apresentar ao mundo esse material. Moisés como a segunda revelação. A primeira foi Jesus. A primeira é Moisés, Jesus, segunda revelação, e depois a doutrina espírita. Então ele precisava apresentar uma forma grosseiro, ainda queria conquistar pela força a propriedade do semelhante, não respeitava. Imaginemos a dificuldade de Jesus para caminhar e com prudência, porque a todo momento estavam querendo que Jesus se condenasse pela língua. E Moisés de pastores que eram movidos pela conquista terrena, com base naquilo que eu falei, era a visão materialista. E se nós não nos cuidarmos, meus caros irmãos, essa visão materialista nós temos até hoje, ainda encontramos. Muitas vezes valorizamos o ter antes do ser. Porque o conhecimento nos dá até entendimento que as nossas posses, entende? Passageiro, vai ficar tudo aqui. A única bagagem que nós vamos levar é a moral e intelectual. Para que não caímos naquele cuidado de amarmos as coisas e usarmos as pessoas. Temos que usar as coisas e amar as pessoas. Porque esse sentimento de amor é o que Jesus veio preconizar para que se pudesse, quem fala no Evangelho lá, Mateus 12, 46, 50, que minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Os verdadeiros parentesco espiritual. Porque se nós formos analisar, quando em espírito nós soubermos nos amar, nos respeitarmos, nós vamos ver que vamos passar nas diversas encarnações. Eu já fui mãe. Quantas mães eu já tive? Quantas mães eu fui? Essa encarnação num corpo masculino, quantas não tiveram? Aí nós vamos criando esse verdadeiro parentesco, é o parentesco que valoriza a espiritualidade, porque a materialidade, por todas essas existências, passaram, essas materialidades ficaram para trás, os objetos que já foram meus, já não são mais, e se existirem. Então nós temos que valorizar, e Jesus veio abrir a nossa visão, ter a nossa visão a respeito disso.
O livro dos Espíritos, questão 276, essa questão me chama a atenção desde novo, desde que comecei a estudar na evangelização infantil, que é aplicada para a gente, ela diz, nas relações no além-túmulo, que é a doutrina espírita já nos dá essa visão da espiritualidade. Ele diz, aquele que foi grande na terra, que pelo espírito vem achar sempre os de ordem inferior, experimenta por isso alguma humilhação, responde o espírito, às vezes bem grande, acima de tudo se era orgulhoso e invejoso. São sentimentos que temos que deixar para trás. Quando se fala do reino que quer ostentar uma superioridade, domínio, posses, aí nós vemos que quando chegar lá no mundo espiritual é bem diferente. Aí começa a pensar, que tempo eu perdi preso às bagatelas materiais. E no segundo o Espiritismo, lá, nas Instruções dos Espíritos, nesse mesmo capítulo tem uma realeza terrestre, a Rainha de França. Eu separei 2 parágrafos dela, que são parágrafos que a gente, aprofundando no que ela diz, o sentimento que aquele espírito passa, nós vamos entender do que nós temos que nos livrar enquanto estamos aqui na trajetória. Diz assim, o orgulho, eu costumo dizer que não só perdeu como prendeu, porque tem espíritos que ficam presos a objetos na Terra. Lá no livro de André Luiz, nos Domínios da Eternidade, no capítulo 26, Psicometria, tem uma jovem que ficou presa a um espelho de uma promessa de casamento. A sugestão, psicometria. Sonhos da Terra, se eu não compreendia. Aí, um espírito que teve a nobreza à sua volta, muitos súditos, tinha tudo o que queria, principalmente riqueza. E só via aquele mundo ali. Não compreendia. Nada, absolutamente nada. Quando se reconhece espírito que não levou nada, é porque a bagagem moral, principalmente intelectual dela, não conseguiu preencher. Vaidade, orgulho, tudo isso foi que impossibilitou esse espírito de progredir dentro da seara espírita e se melhorar na sua caminhada. Outra fundação está servindo aqui homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre, vaidade. Aí nós vemos o egoísmo, está lá na questão 613, é o radical de todos os vícios. E a vaidade impediu que aquele espírito, né, aquela irmã, pudesse reconhecer a igualdade. E aí chega no mundo espiritual, tem aquele, entre aspas, desprazer de ver irmãos que ela achava inferiores, mas que estão numa situação bem melhor que a dela. E o arrependimento. E como é que se diz, o arrependimento de não ter aproveitado melhor a sua estadia na Terra. Por isso que nós temos que ter cuidado. A riqueza, eu falo que é uma das mais difíceis provas. Aí vamos dizer, é bom ser rico. Depende, ela pode modificar o caráter, ela pode modificar nossos hábitos. Gera uma grande responsabilidade, porque tem espíritos que já sabem da sua trajetória, mas adiante nós vamos ver isso. O espiritismo é o ensinamento do Cristo, e isso aí nós vamos dar com base até em Eurípides Barçanufo, porque Eurípides, inteligente, ele fazia parte da Irmandade Vicente de Paulo, só que ele não entendia no Sermão da Montanha como pode ser feliz sofrendo, que não sabe o que sofre. Só a doutrina espírita, posteriormente, veio explicar para ele que as causas anteriores e a justiça de Deus, naturalmente, vão fazer com que se possa entender todas essas situações que passamos. Jesus apresentar a vida futura apenas como um da natureza. Todos nós vamos ter que passar vida futura para que eu possa completar esse meu ciclo evolutivo, para que eu possa desenvolver a minha espiritualidade, eu vou ter que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei, está lá no dome do codificador em Père Lachaise. E nós vamos ter que voltar, porque não acreditar que Deus, na soberana justiça, nos dá a chance de voltarmos para nos acertarmos com nossos irmãos, para corrigirmos nossos erros, nos melhorarmos das nossas vicissitudes, qual seria a nossa finalidade aqui? Passeio? Qual seria a finalidade desses trabalhadores espíritas aqui? Esses trabalhadores, os médios, que vêm para resgatar débitos do passado com almas que, às vezes, em circunstâncias pregressas, né, em outras circunstâncias, desencaminhou aquele irmão e nós estamos aqui para ajudar a corrigir tudo aquilo que o passado deu. E Deus nos dá essa bondade, essa possibilidade, não é mesmo, meus irmãos? Entre Jesus, discutível. O título de rei que Jesus tinha é aquele título imperecível, aquele que nós atribuímos pelo amor, pelo exemplo que ele deixou para a gente.
Não é simplesmente colocado para ele usar. Tanto que isso aí vai para a imortalidade. Nem sempre esse título de rei vai exigir um poder temporal, como rei de um determinado país, que foi das monarquias. Não, esse aí de Jesus, ele é imperecível. Outros vão passando e vão, aquele título vai, ele vai, sai o outro vem para o lugar e assim vai por diante. Mas esse título de Jesus não é pelo mérito pessoal. Assim como outros irmãos nós temos pelo mérito. Mas esse título que tem que se levar e que nós temos que fazer jus. Eu não preciso ser um potentado, não. Mas eu quero que a minha lembrança fique pelo exemplo. E nós estamos nessa luta pelo exemplo. E temos aqui aquilo que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Vou citar um aqui, o médico dos pobres, que nós sabemos que é Bezerra de Menezes, e tem o gigante deitado, o Kardec brasileiro, que é o Bezerra, o pai da aviação, que deixou um benefício para a gente no campo material, mas deixou algo importante. O maior brasileiro de todos os tempos, o consolidador do espiritismo, o magnânimo. Dom Pedro II. Um exemplo a ser seguido. Dom Pedro II é citado nas obras espíritas. E Dom Pedro II recebeu uma tarefa de poder e riqueza. E veio de Jesus. Mais adiante nós vamos ver isso. Ele era conhecido como magnânimo. Bezerra de Menezes chegou a dizer que o título mais honroso que alguém poderia receber é aquele título de médico dos pobres. O título mais honroso que ele poderia receber. O espiritismo muitas vezes participa, o espírito muitas vezes participa da escolha da sua próxima prova, encarnação, especialmente quanto ao gênero de provas, família e ambiente. Prestemos atenção nesses três: gênero de prova, família e ambiente, visando o progresso espiritual e a reparação dos erros do passado, que vai consistir na expiação. Aí nós vamos lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para a reflexão de quê? Da verdadeira realeza, do que realmente o espírito precisa para se destacar. Uma das provas mais difíceis que se tem, que é a da riqueza. Dom Pedro II. Nós temos aí um estudo que tem sobre a figura de Dom Pedro II, que teria sido Longinos, aquele centurião que lá, quando Jesus estava na cruz, enfiaram a lança, e segundo relatos de Jesus, cairia um líquido e Longinos teria um problema na vista que ele ajudou a curar. E Longinos, quando estiver ali naquele momento, ele quis enfiar a lança, mas não era para maltratar Jesus, é para tirar ele logo daquele e entregar o corpo a quem fosse direito. Ele não tinha aquela intenção, porque ele acreditava em Jesus. Tanto que passou um tempo, saiu do exército romano, que ele era um comandante de fração, foi perseguido, né, e depois pegaram e mataram. Mas Longinos, se fiar aqui ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por aqui, Ismael, né, da Pátria do Cruzeiro, todo aquele preparo, chamando, e diz assim, chamando a sua presença, na verdade, que tinha passado todas as considerações a Jesus. E Ismael passou a Jesus que estava em andamento o preparo da terra, da Pátria do Cruzeiro, mas que precisaria ali um trabalhador, um mensageiro, para que pudesse pôr em prática a continuidade, porque o século XIX, aquele século, como foi das Lides na Europa, e como nós tivemos aqui muitos espíritos, muitos trabalhadores em diversas áreas que vieram dar esse impulso. E nesse período estava lá Longinos. Chamou sua presença, isso Jesus, né? Longinos, organizei o Brasil como coração do mundo. Sente o teu coração para necessária fortaleza grande missão na pátria do Evangelho? Temos aqui, ó. Ele foi chamado para reencarnar e já estava lhe passando a missão. Mas Jesus respeitou o livre-arbítrio. Sente-se. Ele não determinou, vai cumprir. Sente-se. Continuando. Responde, Senhor. Respondeu. Muito expectativa angustiosa de refletida esperança, bem conheceis o meu elevado de as vossas lições divinas e de servir aquelas diversas verdades sublimes na face triste da terra. Muitas existências de dor tenho experimentado, para gravar no íntimo do meu espírito a reflexão do vosso infinito, do vosso amor infinito, que não pude ter os martírios do Calvário em razão dos espinhos da vontade, da penitência que o sufocavam. Então, naquele momento, aos pés da cruz, ali, quando Jesus estava, ele sentiu em espírito aqueles martírios. Só que a impenitência, justamente pelo cargo que ele ocupava. Ele não podia
diretamente a Jesus, mas queria no seu interior que aquele sofrimento terminasse logo. Naquele tempo, na minha alma, que sufocavam naquele tempo minha alma. Assim, é como dizia, para trabalhar na se encontra a vossa árvore magnânima, da vossa inesgotável misericórdia. Jesus, na terra, na pátria do Cruzeiro, ainda com misericórdia, tanto aqueles que o castigaram ali naquela época, durante a sua imolação, que pediu ao Pai que perdoasse, porque não sabia o que fazia, e aquele centurião que fora chamado para dar o seu salto quântico, aquele espírito que viera depois para poder se retratar. Seja qual for o diabo, como um sagrado mistério. E quem conhece a vida de Dom Pedro II viu a vida de renúncias daquele homem. E Jesus fala, pois bem, com grande piedade, essa missão se for bem cumprida, por te costurar a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. Tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias, comprovado, né? E devotamentos. Serás imperativo a sua perfeita maioridade de missão. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar todos os seus filhos. E vimos que muitos serviços foram deixados por esse espírito aqui no Brasil. Em vários campos, na cultura, na infraestrutura. Ele gostava da ciência, né? Principalmente a astronomia. Sublime. Não é preciso ter os teus olhos a delicadeza sublimar esse ato, porque os sentem as suas coroas efeitas maior que os das algemas dos forçados. Ele se referiu àqueles escravizados, as algemas que tinham. Então, o carregava, o compromisso que ele carregava era muito maior, que foi passado diretamente por Jesus. A autoridade é um patrimônio terrível para os espíritos inconscientes dos seus grandes deveres. A orientação passada, a autoridade e a riqueza, o que nos descreve bem lá no Livro dos Espíritos. E no dia 2 de dezembro de 1825 nasce Pedro, né, Pedro de Alcântara, lá no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e teria toda uma tarefa sublime. Mas dentro da atividade, aqui ele vai se tratar. Uma das passagens interessantes era a ligação dele com a ciência. E a ligação dele com a ciência fazia com que ele se ligasse a intelectuais da época. Tivemos um século, né, de grandes pensadores, grandes trabalhadores. Ele foi contemporâneo de Bezerra de Menezes, dentro da religiosidade, foi contemporâneo de personalidades como Dom Pedro II, de Dom Pedro II, foi contemporâneo, agora estivessem longe, contemporâneo de Barão de Mauá, também espíritos trabalhadores. E aí foi encontrada uma relação entre Pedro e Camilo Flammarion. O que aconteceu? Eles se correspondiam. Porque nós falamos em astronomia. Dom Pedro gostava muito de observar. Não tinha próprios lá um telescópio, né? E ele gostava de observar as estrelas. Eu costumo dizer, ele gostava de observar para recobrar as coisas que Jesus falaram, estava no espírito dele. E ele gostava muito de observar o espaço. E isso aproximou de Camilo Flammarion. Quem é Camilo Flammarion? Aquele trabalhador, astrônomo francês, que viveu entre 1842 e 1925, e que foi um dos colaboradores, dando a visão do mundo, do espaço, e que fizeram facilitar nós entendermos as diversas moradas da casa do Pai. E narramos aqui que foi encontrado lá nos arquivos do Museu Imperial uma carta de Camilo Flammarion. E com essa carta ele passava para o Camilo Flammarion um consolo, e mandava um romance muito interessante. E depois veio a proclamação da República, e acabou que Dom Pedro voltou para a Europa, e em 1891 foi achada uma outra correspondência. E ele já tinha recebido o livro. Aí diz aqui, afirma na correspondência, Camilo Flammarion, que as alegrias espirituais são a ligação da saudade do Brasil. A saudade que ele sentia da esposa dele, Teresa Cristina, que havia desencarnado em 1889. E ele diz que
Esse romance foi de 1884. Estão as respostas para muitas que inquietavam o espírito do imperador. Eu sei que ele teria, por todas essas perdas, que eu acredito que as perdas materiais para Pedro não foram tão grandes. Esse espírito ele vem com um preparo tão grande que ele recordou que ele recebeu de Jesus. E ele, naquele momento que ele retornou para lá, ele não quis levar a riqueza, ele só queria a porção da terra do Brasil, ele não quis levar a remuneração que queriam passar para ele nem nada. E na leitura daquele de ler o romance Urânia aqui, Camille Flammarion, um romance que ele vai fazendo a gente progredir, baseado entendendo um pouco dessa evolução, dessa nossa necessidade de mudar o planeta. Muito bonito esse romance. E o Camille Flammarion passou, e aquele espírito dotado de uma cultura invejável, com certeza passou a poder se conformar com o que tinha passado. Esse espírito demonstrou se entristeceu muito por ocasião do desencarne da sua esposa. Vemos que as circunstâncias realmente não foram favoráveis, mas ele conseguiu dar o exemplo dele. Cartas e Crônicas, no capítulo 28, é o título. Vamos ver a circunstância da autoridade que é dada ao irmão. Nessa aí ele narra um diálogo entre Kardec e Napoleão. O que acontece? Napoleão Bonaparte foi aquele trabalhador que ele viera com a tarefa de preparar a Europa, a atividade, para que recebesse o ensinamento do Cristo. Ele viria com tudo isso. Lembrando que ele recebe a tarefa que ele vai para reencarnar. E Napoleão tinha essa tarefa. Mas precisou lembrar que ele foi desviando seus propósitos, ele foi tomando assim, gosto pela riqueza e foi desviando seus propósitos. Até que narra-nos nesse capítulo que foi realizada uma assembleia. Aqui já é o irmão X, Humberto de Campos, que narra. O outro também, que é o irmão X, já foi depois do imbróglio da família Humberto de Campos. E narra que essa assembleia foi realizada, a espiritualidade toda vem presente, e diz assim, espetáculo de espiritualidade superior, com a presença e refulgência de almas que se achavam presentes. Intelectuais Sócrates, Platão, Aristóteles, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fenelon, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Cristóvão Colombo, entre outros espíritos de envergadura. Vemos que nas diversas partes, na ciência, na cultura, e em plano recinto maravilhoso trabalhador de da Revolução Francesa, quais Luís XV, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Malbec, Camille e grandes grupos como Voltaire e Rousseau na música. E essa assembleia encontravam esses espíritos, preparados todos, e para receber, para que como se diz, daqueles irmãos que estavam encarnados, o que eles tinham, as propostas dele durante a sua trajetória carnal. E aí, sobre a questão de esclarecer os mensageiros, reduzido Cortês de Sombras, estando à frente de Napoleão. Napoleão fora lá durante o sono, fora retirado durante o sono e levado para a Assembleia, mas ele não foi sozinho. Entre aqueles que seguiam, execução demonstravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, Dalton, Pestalozzi e Pio VII. Pio VII tem uma história interessante ainda nesse contexto. Além de os campeões da prosperidade e da independência do mundo. Espíritos que participaram, de certa forma, nos trazendo algo que pudesse dar uma contribuição na nossa cultura, na música, nas artes. E essa assembleia era realizada, preparada uma cadeia de controle. E ele seria levado, chegaria ali e ficaria aguardando. Eu acho interessante o seguinte, Napoleão apresentava aquela vestimenta dele, estava com o manto, mas estava com o rosto, estava assim como se estivesse envergonhado diante daquelas estrelas todas, diante de tudo aquilo que ele estava sendo recobrado das suas responsabilidades, dos seus propósitos. A estrada de luz, a projetou-se no céu e dentro seu castelo prodigioso deu em passagem muitas estrelas resplandecentes, estrelas da claridade, tipo ficou a vestimenta de expressão. No solo, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos de claridade celestial. Então, quando tocavam, se transformavam em seres. Dentro
se destacava pela vultosa superioridade. E aí, nesse momento, foi que veio esse séquito, e eles tocavam. Entre eles estava Jean Hus, uma encarnação anterior de Allan Kardec, teria ali vivido entre 1369 e 1415, e ele estava ali para participar daquela assembleia. Então, era uma figura de luz, uma figura que fazia parte daquele séquito para trazer o conhecimento e ajudar a recobrar aquele que viria com a tarefa para preparar a Europa. Esse celeste emissário, se referindo ao Jean Hus, que estava ali, ele chegou e, detalhe, estava sentado e Napoleão, ele tinha todos, ele acima de todos, mas quando ele se deparou com esse ser de luz, ele se sentiu inferiorizado, então ele queria até se ajoelhar. E nesse momento que ele se ajoelha, Jean Hus não deixa que ele se ajoelhe e levanta. Ele recebeu, dizendo para que ele, que ele havia com a tarefa de preparar a Europa para a latinidade, que ele fora retirado da época em que Brutus enfiara lá o punhal, que ele teria sido Júlio César, e aquela assembleia dele. E nesse momento, esse celeste emissário sorriu com naturalidade e ergueu de pronto, porque ele viu Jean Hus, ele estava sentado, veio se ajoelhar, Jean Hus, na sua humildade toda, o elevou e deu-lhe um abraço. Um dos diante de todos, essa voz, acho que mais forte que uma ventania veludosa, e foi ignorada, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo. Dizia assim: se honrares as tuas promessas, terminará a missão com o reconhecimento da posteridade, escalará os horizontes altos na vida. Se ele não tivesse se modificado nos seus propósitos, porque a riqueza e o poder modificaram os propósitos daquele espírito. Se as ciência das tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extensos desertos. Pois é. E foi o que aconteceu com ele. Passada aquela assembleia, terminadas as exortações, o apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão, nos braços, aconchegando de encontro ao corpo de carne, no próprio leito. Ele recebeu toda a orientação, como nós recebemos durante o nosso sono, as orientações, os tratamentos, uma prece antes de deitar, faz com que nós nos ligamos à espiritualidade. O sonho, como nos explica lá no Livro dos Espíritos, da questão 400 a 412, e ele recebeu. Mas quando ele se despertou na matéria, não conseguiu lembrar de nada disso, colocar em prática. Tanto que em 1804 ele se proclamou o imperador lá na Europa. E isso aí, 1804, aquela assembleia foi realizada em 1799, 5 anos depois. Mas a espiritualidade já preparava esse emissário e reencarnou no dia 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E 2 meses depois, no dia 2 de dezembro de 1804, ele demonstraria toda a sua vaidade e prepotência. Lembra-se do Papa Pio VII, que eu falei anteriormente? Pois é. Na Catedral de Notre Dame, ele ordenou que o Papa Pio VII fosse lá para coroá-lo e sua esposa. E quando o Pio VII pega a coroa, vai colocar na sua cabeça, ele não. Tira, e ele mesmo coroa ele e coroa sua esposa, porque não admitia ninguém acima daquela sua autoridade. E aí vem o que nós acontecemos, até chegar ao Alto Rio, a batalha derradeira para ele. Ele é levado para a prisão de Santa Helena, em 1821 ele desencarna. Justamente, exatamente, não por coincidência, no ano que o jovem Denisard estava voltando para a França para completar o seu aparato na tarefa que lhe viria. Primeiro, na educação, e depois, só quando estivesse próximo aos 50 anos, que ele estaria realmente realizando esse trabalho que eles prepararam ali por aquele período todo, sabendo que ele já trazia uma bagagem e um compromisso com Jesus, né? Isso que nós falamos. Da riqueza e do poder. Nós vemos. Nós olhamos na nossa condição, podemos achar isso não aconteceria comigo. Hoje, talvez, com a nossa visão espiritual, temos uma noção maior, mas eles. Ali o Evangelho nos diz da vida espiritual. A vida espiritual
A morte é a libertação. Estamos livres do cárcere. Jerônimo Mendonça, Jerônimo Mendonça sempre se encarnou, se transforma na casa na mansão do caminho, de volta de imediato para conhecer e ver aquele espírito, quando viu, ia com aquele jeito meio humorado dele, de volta, agora o gigante já se encontra de pé. Seria aquele corpo que limitava os seus movimentos, mas que não limitou a sua bondade, o seu trabalho, na execução das obras da caridade, do amor, por exemplo. A vida tem sofrimentos. Nós vamos passar, é o que eu costumo dizer aqui, daqui a 150 anos, que temos ele aqui, eu tenho certeza que ele vai muito mais longe, daqui a 150 anos teremos boas lembranças. As nossas dores, alguns sentimentos que nos dão cuidado, ou passamos a lidar com ele ou foram resolvidos. E assim é a vida corpórea passageira, porque Deus dá essa chance, esse corpo, quando estiver cansado, carcomido, nós já vamos ter a possibilidade de nos livrarmos dele e recebermos uma outra tarefa, um outro corpo. Vai mudar o cenário? Muito difícil. Tem que seguir, que é o enredo que nós buscamos a nossa evolução. As vicissitudes temos que ter paciência, na certeza de um final feliz. E aí eu volto no Jerônimo, a paciência que ele teve, porque ele sabia do passado dele. Então, com a paciência, com o trabalho, a resignação, ele encontrou aquele final feliz. Assim como o despertar dele no mundo espiritual, o despertar de Bezerra de Menezes, o próprio de Solene, tudo isso aí são espíritos que já alcançaram essa condição e souberam lidar com as vicissitudes da encarnação. E continuidade, como é que é a nossa percepção da vida terrena? A morte é pavorosa. São os tormentos pós-tumulares. E nós vemos isso muito nas nossas reuniões mediúnicas. Irmãos que ainda ficam presos às rusgas do passado. Lembra de Divaldo com aquele nosso irmão lá, aquele que, o Máscara, que perseguia até chegar um momento em que via que Divaldo fazia caridade para uma criança que teria sido espírito da mãe dele. Aí nós vamos voltar a morte, certeza de porvir, porque nós achamos que ali vai se resolver tudo e acabou. Aí vou ficar preocupado lá com a minha casa, meus bens, mas vou ter a oportunidade de verificar também o que eu poderia ter feito e não fiz, com certa demora com o teu adversário quando estás ao caminho, e a morte é pavorosa. Vê só, bens preciosos e quaisquer tendas causam mágoas. Aí, essa morte pavorosa leva a isso. Quantos espíritos ficam agarrados? Eu lembrei daquela jovem lá do espelho, que tinha promessa de casamento. Aí a morte torna aquele pavor para ele. Eu não posso morrer, não posso deixar isso. Mas nós sabemos que é a bagagem que nós vamos levar. A bagagem material. A bagagem só de lidar com aquilo, sabendo que aquilo é temporário. Nós usamos tudo aqui. Como eu falei, daqui a 100 anos, seremos boas lembranças. E a casa de Jerônimo Mendonça estará aqui. Com certeza. É essa bagagem que nós temos que levar. E aí nós batemos uma questão muito interessante, o egoísmo, o radical dos vícios, como foi dito lá. Esse reino que nós construímos, esse reino que nós ficamos tudo à nossa volta, em que ficamos presos à ignorância, às posses, à ilusão de Jesus. Só lembramos de Deus quando estamos na tormenta, nos leva a essas situações. Guardamos as perdas como grandiosas. Aquele, às vezes, tem uma perda material, entra numa situação de angústia, acaba levando a tomar atitudes que vão totalmente contra a bondade, a grandeza que Deus nos concede na encarnação. Então, nós vemos que nós temos que ter condições de encarar, não como a liberação do cárcere, e aproveitar esse momento que nós estamos encarnados para realizarmos tudo que nós pudermos que vai engrandecer a nossa bagagem espiritual. Momentos como esse, poderíamos estar em locais supostamente mais prazerosos para a carne, mas o banquete que se realiza neste ambiente aqui é o banquete mais sublime de todos, banquete de espíritos e almas. É esse banquete que Jesus veio nos ensinar. Porque veio nos trazer uma ideia clara e precisa da vida futura. Veio nos dar uma fé inabalável do porvir, sim, a doutrina espírita veio nos dar essa fé, na certeza que as nossas obras serão recompensadas. Sabendo que estamos aqui resgatando nosso passado por aqueles irmãos em que tivemos as diferenças.
e que ninguém sairá dessa prisão sem pagar o último ceitil, porque todas as possibilidades estarão. E isso vai refletir sobre a realização a vida terrena. Quando nós temos essa consciência, modificamos os nossos pensamentos. Vamos ser coerentes, né? Aqui, todos nós já estamos há um tempo na doutrina espírita, modificamos nosso comportamento naturalmente para lidar com determinadas situações na rua, no trânsito, dentro de casa, entendermos determinadas passagens da nossa vida, entendemos que recebemos no nosso lar, numa condição desfavorável, os relacionamentos de dificuldade, a mudança, nós temos a possibilidade de fazer aqui. Quer um exemplo mais que Saulo, aquele perseguidor, foi perseguido no portal de Damasco, recebe a claridade tão grande de Jesus, que fica cego da matéria. Mas aquele, é encaminhado aquele mesmo Ananias que depois vai, através da bondade de Jesus, vai fazer com que ele recupere não a visão física, mas a visão espiritual mais ampla. E ele se modifica, ainda no plano material. Do Chico Xavier, que diz, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E quando Humberto de Campos foi encarnado, ele queria ser um escritor, queria se eternizar como Machado de Assis, entre outros escritores, mas isso não foi possível. Ele desencarnou em 1974, já no ano seguinte veio a dar mensagens por Chico Xavier. A ligação dele com o Espiritismo foi ele foi um daqueles que analisou a obra do Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra de Chico Xavier de 1932, e ele teve contato também com o que era o Cândido Neto, que foi um escritor, que ele, quando saiu do Maranhão, ele queria ser igual, ele acabou entrando na Academia Brasileira de Letras, em 1920, quando ele assumiu, e se tornou amigo. O Cândido Neto teve uma passagem na casa dele, que o tornou espírita. Frequentava a casa de Cândido Neto, com certeza o assunto espírita estava lá. Porque Humberto relata até que Olavo Bilac escrevia mediunizado. Então, quando ele foi fazer a análise do Parnaso de Além Túmulo, ele já tinha uma pequena noção do espiritismo. Tanto que ele respeitava o Chico Xavier. Só depois de desencarnado que ele nos deixou. E Deus presenteou a nós um romance que ele não ficou esquecido, que não jamais... Boa Nova. Podemos dizer que é uma das mais belas obras, como as lembranças das passagens, Joana de Cusa, Maria no seu momento de desprendimento, quando estava lá, entre tantas passagens que estão ali, inesquecível. Ele não conseguiu ser um escritor encarnado, mas aí, através da mediunidade de Chico Xavier e a permissão de Jesus, o Mestre, Deus, nosso Pai, ele conseguiu se perpetuar em nossos corações. Desta forma, nós vemos ele vir ampliar o conhecimento. Humberto ampliou já no mundo espiritual. A visão do pensamento do homem eram reduzidos. Na época de Jesus eram reduzidos, só vinha até ali. Mas depois que ele anunciou o Consolador, Jesus e a vida do Consolador, tivemos vários trabalhadores, Joana d'Arc, Eurísmo, Jean Reis, entre outros ali, que vieram para que nós pudéssemos chegar ao entendimento, a essa nossa maturidade espiritual. Ainda falta um pouco, naturalmente. Hoje temos condições de saber um pouquinho, mas ainda falta-nos muito. Essa que é a verdade. Mas em relação ao tempo de Jesus, ao próprio tempo de Allan Kardec, quando se estuda o caráter do codificador, quem teria coragem naquela época, no século XIX, de iniciar o perguntar o que é Deus? Não. Porque a ideia de Deus era aquele ser superior que castigava, como os judeus pensavam, então, atribuindo uma figura humana. E o codificador viera devidamente preparado para executar essa tarefa. A visão veio discutir através de solidariedade, amor, exemplificado por Chico, Jerônimo, Leão, o próprio codificador, que era caridoso, e solidariedade. A solidariedade que temos que ter entre nós para que possamos ser solidários nas nossas mudanças, nas nossas mudanças de mundo. Entendemos que essa solidariedade é o que faz, que move os trabalhadores espíritas a estarem aqui, não só para atender os desencarnados, mas nossos irmãos encarnados, que
com o peito apertado, precisando de uma orientação, um conselho, um passe. É essa a solidariedade que Jesus veio nos trazer. E solidariedade por solidariedade, vamos pensar aqueles que conseguiram se desvencilhar do seu desejo próprio. Em 1867, Allan Kardec foi fazer uma conferência em Tours. E nessa conferência, tinha um jovem que queria muito bem. E ele já estava há 3 anos no Espiritismo, e ele estava muito identificador. Ele queria preparar um salão pronto, só que e pediram autorização. Na época, era Napoleão III. E foi negada, porque não se podia realizar reuniões com mais de 20 pessoas, e proibiram. Já não fosse o problema de ser adversário do Espiritismo, proibiram. E o que fazer? Ele estava lá. E ele ficou hospedado numa quinta, como se fosse uma canja, do senhor Reboldan. E ele fez essa conferência no jardim do senhor Reboldan, um belo jardim. Canteiros, as árvores e tudo, e narra bonito. Mas o que aconteceu? O livro que fala de Leon Denis, tem narrando todo esse fato. Que o Leon Denis, a vontade que ele tinha de solidariedade, ele ficou naquele estabelecimento impeditado para avisar os irmãos que chegavam depois onde seria. Né? Onde seria o local. E aquelas pessoas que chegavam atrasadas. Então ele ficou para que aqueles irmãos chegassem no horário lá. Mas Leon Denis conseguiu chegar, mesmo que depois ele chegou e conseguiu. Tanto que ele descreveu o que aconteceu naquela noite. Ele falava que era uma noite maravilhosa, a lua fazendo parte do cenário, no meio da mesa, uma lamparina em que o rosto do codificador apresentava magnitude. Ele falava das comunicações espíritas, algo assim, e as pessoas ficaram emocionadas com aquilo. Foi a única vez que o codificador foi fazer uma conferência e não foi no lugar marcado. Ele assistiu, terminado aquilo. No dia seguinte, ele voltou lá. Os canteiros, tudo pisoteado, mas estava feliz e Reboldan. E ele foi voltar lá. Quando ele chegou na porta da quinta, queria entrar, ele se deparou com Allan Kardec, que estava em cima de uma escada, tirando frutas e entregando a sua adorável Gabi, a sua esposa, a Amélie Gabrielle Baudet. Mas quando ele viu aquela cena, ele viu aquilo e falou, não tenho direito de interromper. Ele sabia que o codificador era um homem com muitos problemas, muitas coisas a resolver, ali na gíria, curtindo seu momento em família, aquele momento bucólico. Ele falou, não, eu não tenho direito de interromper isso. E aí entra a solidariedade. Ele de fininho fechou o portão e foi embora, sabendo ele quando seria a próxima oportunidade de estar junto com o codificador. Mas só faltariam ali 2 anos para o codificador se despojar da matéria. Ele também não sabia disso, mas ele teve a paciência e a solidariedade para não interromper aquele momento em família do codificador. Esse amor é a solidariedade que Leon Denis expôs naquele momento. E nós vemos, se fosse hoje, qual seria, de repente, a atitude de alguém desse quilate? Será que nós teríamos aquela solidariedade de não vou interromper? Mas isso faz parte de um espírito. Leon Denis, na sua tarefa, faz parte de um espírito que veio preparado para aquela missão. Continuador, divulgador e defensor do espiritismo após a partida do codificador. De que temos que, na nossa caminhada, aguardar as nossas oportunidades que virão, porque Deus, na soberana justiça, ele vai nos dar o momento certo. Assim como nós vemos o momento certo de corrigirmos de nossa trajetória e prepararmos nosso reinado. Às vezes pensamos esse reinado baseado no material, que é a nossa necessidade de subsistência, sim, mas esse reinado espiritual, meus caros irmãos, que nós temos aqui hoje, estamos trabalhando na nossa essência, engrandecendo a nossa bagagem espiritual para que consigamos chegar a patamares, alcançar condições tipo esses nossos irmãos alcançaram. Porque nós sabemos, Jesus falou para a gente o que ele fez, nós podemos também fazer. Mas depende de um esforço, de um trabalho,
de entendimento, de absorver essas leis que estão na nossa consciência, que nós possamos botar em prática. Porque quando ele partiu e falou do Consolador, havia preocupação dele para não nos deixar órfãos, e esse Consolador veio. Quantos se debruçaram sobre esses estudos do Consolador e que já tinham a noção da presença de Deus, que a justiça, exemplo de Charles, que foi para a fogueira em 1415, mas que vieram deixando esse legado, essa trajetória, para que nós pudéssemos chegar e alcançar o que temos hoje. O codificador que construiu esse seu reinado através do sacrifício próprio, porque lá atrás, no dia 22 de dezembro de 1961, ele perguntou, está lá no livro Obras Póstumas, ele havia perguntado à espiritualidade se quando ele, Allan Kardec, desencarnasse, se Deus já teria providenciado um substituto. A resposta está grande lá, diz sim, que Deus, na sua sabedoria, já tinha providenciado um substituto para ele, só que com perfis diferentes, para ele era necessário a concentração, o estudo, o silêncio, para que pudesse botar em prática. O seu reinado estava solidificado ali. Mas quem viria a seguir já seria diferente. Nessa ocasião, Leon Denis estava com 15 anos, 47, 15 anos, mas que aquele que viria depois o pulso de um comandante que mantém uma embarcação no trajeto correto. E esse comandante foi Leon Denis, que com todas as dificuldades, com tudo aquilo que passou, manteve-se em direção da doutrina espírita como defensor perpétuo. E esse seu reino ainda foi dessa sua bagagem, ocorreu um fato interessante pouco antes do desencarne dele, que ele não fazia. A humildade estava presente nele. Ele foi convidado a dirigir como é que se diz? O Congresso em 1925. Mas ele se sentia cansado. Em 1925, ele já estava com 79 anos, e a espiritualidade avisando a ele, inclusive editada por um codificador, que foi pouco antes da obra, do Gênio Céltico, o Mundo Invisível. E ele, na sua humildade, falou, mas por que não pedem para o companheiro Camille Flammarion, para que ele dirija, que tem condições melhores que a minha? Embora o Camille fosse mais velho que ele, 4 anos, mas ele estava em condições. Os espíritos respondem para ele assim, simplesmente. Camille estará lá. Isso foi em março. O congresso seria em setembro. E Camille desencarnou. 5 ou 6 de julho, não me recordo mesmo. Junho ou julho de 1925. A espiritualidade já sabia. Leon Denis que tinha que fazer, que Camille já não estaria mais encarnado para dirigir o congresso. Mas vemos o que um espírito iluminado faz. Ele abre mão de todo o holofote pelo trabalho ao próximo. Leon Denis conduziu aquele congresso de 1925, um brilhantismo, passagens interessantes. Então, nós vamos vendo aqui as autoridades que falamos, Jesus, Kardec, Jerônimo, Denis, todos esses trabalhadores que vêm nos dar o exemplo. E, meus irmãos, que possamos construir nessa caminhada esse nosso reino, esse reino de luz, esse reino da sobriedade, para quando nós chegarmos lá no momento do nosso ajuste de contas, do nosso desligamento, nós possamos estar, como diz lá no começo, devidamente desligados das impressões rudes que a matéria possa deixar. Que possa a espiritualidade trabalhar em cada um de nós no conhecimento de que esse reino precisa ser utilizado posteriormente nas nossas vidas, e quem sabe com um planeta melhor. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui uma obra, nada mais nada menos que o espírito Pedro de Alcântara, pela mediunidade do Chico Xavier, do livro Relicário de Luz, que diz assim, são vários, né? Relicário de Luz, um livro de poesias. Pedro de Alcântara, o soneto Brasil, Pátria do Evangelho. Só fazendo uma observação. Lembrando, o compromisso dele era tão grande que mesmo no mundo espiritual ele ainda demonstrava o amor pela pátria brasileira. Aquele amor que a história nos mostra que lá junto, quando nas suas exéquias dentro do caixão, tinha um travesseiro com terra das províncias do Brasil. E isso fazia com que ele recobrasse o que Jesus passou diretamente para ele a tarefa.
E ele levou essa tarefa a fio. Brasil, pátria do Evangelho. E diz assim: esta é a pátria da eterna primavera, áureo florão da América celeiro, de abastança sublime ao mundo inteiro, nação de que as nações vivem à espera. Enquanto o antigo monstro de lação, o velho mundo do cativeiro, palho celeste do cruzeiro, a vanguarda de luz da nova era. Brasileiros, vivamos a aliança, no trabalho e na esperança, no país da exultai que o Brasil, desde o passado, é a pátria do Evangelho restaurado, coração de paz do novo mundo. E essa paz que nós temos no Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, que possa fazer com que nós consigamos levar para as nossas casas todo esse fluxo de amor, toda essa luz que a espiritualidade deixa cair sobre nós. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos nesta casa de amor e caridade e pedindo a Deus que continue nos dando força para que nós não desanimemos de construirmos o nosso reino imperecível e de fé. Que assim seja. Luz e paz a todos.